E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui no Espírito Santo. Para nós é uma satisfação imensa. Viemos do Paraná, chuva danada, agora aquele solzão maravilhoso lá fora. É sempre muito bom conhecer várias pessoas, conhecer cada um de vocês. E hoje eu estou aqui um pouquinho para falar para vocês sobre a Estúdio Solar Estruturas. E nós vamos falar de um tema extremamente importante que creio que todos os fabricantes de estrutura se preocupam, que é você ter um cuidado em escolher uma estrutura de solo, estrutura de telhado, estruturas corretas para cada instalação fotovoltaica. Então, um pouquinho primeiro sobre a Estúdio Solar. Nós somos uma empresa, nós somos fabricantes de estrutura. Nós estamos localizados lá no Paraná, a cidade é Prudentópolis. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Paraná, tenho certeza que vai gostar muito de conhecer a nossa cidade. É conhecida como a terra das cachoeiras gigantes, e é um ponto turístico muito bacana, e nós temos um carinho especial por essa cidade. Nós começamos no ramo fotovoltaico com estruturas em 2018, e nós surgimos para atender justamente essa necessidade de oferecer para o mercado estruturas de qualidade com as melhores ligas metálicas, tanto para aço, alumínio, parafusos. Deixar para vocês aqui um pouquinho da nossa filosofia, que reflete muito sobre o que nós cremos ser de extrema importância, que a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro concentrando toda a nossa imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Essa é uma frase que foi dita no livro de Dale Carnegie, que fala sobre como evitar as preocupações e começar a viver. Então, quando você se concentra em fazer o seu melhor hoje, em se dedicar, em colocar material de qualidade, por exemplo, a Estúdio Solar, nós nos preocupamos em fazer o melhor para o mercado fotovoltaico. Tenho certeza que sempre vai ter um futuro de sucesso. Como eu já disse para vocês, um dos nossos diferenciais, nós optamos em trabalhar com as melhores ligas metálicas, tanto para aço, parafuso. A nossa engenharia ela é interligada 100% com o comercial. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de alguma instalação, algum projeto, os nossos vendedores, o nosso time comercial e também a nossa engenharia está 100% à disposição para prestar qualquer esclarecimento para os nossos clientes distribuidores, os integradores. Pessoal, vamos lá. O ponto principal desta palestra é falar para vocês sobre a evolução de módulo fotovoltaico. Para quem é das antigas aqui, vai lembrar bastante dos módulos que nós utilizávamos há um tempo atrás, módulos de 300 e poucos watts, módulos 2x1, né? Era uma forma padrão de utilizar. Quem lembra dos módulos 2x1, né? Era facinho de fazer o dimensionamento, colocava ali no telhado, era fácil de instalar, né? E a evolução dos módulos fotovoltaicos é um desafio muito grande para o fabricante de estrutura, porque quanto maior o módulo, mais pesado ele fica, muda o dimensionamento, então tem que ter uma atenção especial quanto a isso. Então, hoje, por exemplo, nós vemos módulos de 2,45 por 1,14, vimos os nossos parceiros falando agora há pouco, de módulos de até 700 watts, então módulos de 2,40 de comprimento, 1,30 de largura, é módulo pesado. Então precisa ser feito um dimensionamento muito especial para que você consiga ter um dimensionamento perfeito da estrutura e que ela consiga resistir às deformações, ao vento, a carga do módulo de um modo geral. Pessoal, quem aqui realmente tem um cuidado em cada instalação, isso aqui eu faço questão de dizer para vocês, a importância de a gente sempre analisar o datasheet dos módulos antes de fazer qualquer instalação. Quando a gente compra uma geladeira, por exemplo, dificilmente quem lê manual, quando compra uma geladeira. Mas compra um celular, um carro, sempre você acompanha o manual. Desta forma, também, os módulos fotovoltaicos, os inversores, as estruturas,
Então, para todos os projetos, sempre que você for escolher um produto, é sempre necessário você fazer uma análise criteriosa do produto em si, seja a estrutura, o inversor, o módulo, os otimizadores, para que você consiga extrair ao máximo as informações antes de apresentar uma proposta ao cliente, né? E até antes de fazer a instalação como um todo, porque desta forma você consegue evitar vários problemas, tirar várias dúvidas, isso pode sanar de vários detalhes que pode te auxiliar no futuro. Um detalhe muito importante que nós vamos falar aqui é sobre como nós devemos fazer uma análise de datasheet de módulo para que você consiga identificar qual o balanço máximo, qual o balanço mínimo, qual que é a distância central mínima, qual a distância central máxima. Isso influencia totalmente na, vamos dizer assim, na durabilidade e na deformação do módulo em si, e também na resistência e garantia, né, de cada módulo fotovoltaico. Falei para vocês agora há pouco da evolução dos módulos, então vamos pegar um módulo bem antigo aqui, né, um Canadian de 325 a 350. Aqui mostra sobre onde que a gente consegue identificar. Aqui ele não vai pegar pelo laser do mostrador aqui. Este módulo ele tem 1,76 m por 1,5 m. E nos locais, em todos os módulos, ele tem na parte de trás os locais corretos para você fazer a fixação e colocar os perfis. Então, por exemplo, esse módulo ele tem um balanço mínimo de 30 centímetros e balanço máximo de 38 centímetros. Se a gente for pegar um módulo, por exemplo, da Solar de 430 a 460, o balanço mínimo e o balanço máximo vai ser praticamente o mesmo, dá pouca diferença, porém o módulo ele é maior. Então, o cálculo e dimensionamento da carga ela é diferente de acordo com cada fabricante. Agora que vem o grande desafio. Módulo, por exemplo, da Ginco. Teve o pessoal da Ginco agora há pouco fazendo uma palestra, né? E falou de alguns módulos. Então, por exemplo, o módulo da Ginco de 570, 590, ele tem 2,41 por 1,14 praticamente. 1.134 milímetros. Este módulo, ele é um módulo muito comprido, né? Então ele até para trabalhar, eu acredito que não é tão legal, né? É difícil de trabalhar com esse módulo. Especificamente na parte de trás do módulo, como eu falei para vocês, ele tem os pontos corretos para onde você deve colocar os perfis, né? Fazer a fixação. Se você for pegar a tradução ali do inglês, você vai ver que aquele ponto é o ponto de fixação. E aqui neste ponto é onde que mostra para vocês onde que tem que ser feito a colocação do trilho. Em qualquer instalação, seja de telhado, de solo, esses são os pontos corretos para fazer fixação. O porquê disso? Quando o fabricante de módulo ele faz o desenvolvimento de um produto, automaticamente ele vai colocar a reação de apoios. Então ele vai colocar um apoio em cada local e vai fazer a deformação. Se você colocar o trilho em um local que não esteja indicado no frame, ele vai se comportar de forma diferente. Ele vai ter uma deformação diferente do que o planejado e de acordo com os laudos estruturais do módulo fotovoltaico. Isso pode te acarretar alguns problemas futuros. Por exemplo, se você for comprar uma estrutura de solo, por exemplo, que tenha uma longarina, um banzo, né, que permita que acabe deixando o módulo ali com 80 centímetros, ou, por exemplo, mais do que o balanço máximo do módulo permite, que a estrutura vai ficar com 73 centímetros, por exemplo, de balanço, e ele permite que seja apenas 65 centímetros. O que vai acontecer aí? O módulo ele vai se torcer, vai romper ali, vai dobrar o módulo, você pode ter um problema com microfissura, vários problemas futuros. E muitas vezes a gente não se atenta a esses detalhes quando for comprar uma estrutura. E a estrutura, vamos assim dizer, é extremamente importante, porque ela é que vai sustentar o seu projeto por 20, 30, 40 anos, o que for necessário. E assim, eu até fico muito preocupado porque eu vejo poucas pessoas falando disso, e é de suma importância. Então, por exemplo, sempre que vocês forem utilizar um módulo fotovoltaico específico para instalação, por exemplo, uma instalação de solo, sempre se atentem qual que é o balanço mínimo, qual é o balanço máximo. Agora há pouco eu até conversei com um fabricante de módulo e ele assumiu para mim que nos datasheets dificilmente tem essa informação. E nós temos que fazer a interpretação desses dados.
Então, sempre para você descobrir e identificar qual o balanço mínimo, qual o balanço máximo, você sempre vai pegar o tamanho total do módulo, por exemplo, esse daqui, 2,41. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de um módulo maior ainda aqui. Um módulo da Ryzen de 650. Acho que eu vou voltar nesse daqui, porque esse daqui está faltando algumas informações no datasheet que eu vou falar para vocês, que é muito importante, mas não tem. Voltando nesse da Jinko, então você vai pegar o comprimento total, 2,40, você vai pegar e subtrair, por exemplo, a distância máxima, que é 1,40 m, e você vai dividir por 2. Você vai identificar ali o balanço mínimo. Então, automaticamente, se você instalar uma estrutura de solo que vai ficar, por exemplo, com 50 centímetros de balanço, com 55 centímetros de balanço, permite, porque você pode colocar os perfis e ele pode ficar entre 50 e 65 centímetros. Ah, mas, por exemplo, eu vou pegar uma estrutura aqui, achei mais barata e tal, ela vai segurar o módulo, o fabricante falou que ela segura, ela suporta e tal. Pode ser que ela suporte a carga do material em si, dos módulos, né? 35 quilos, 30 quilos. Porém, você não está se atentando com a deformação que isso pode gerar. Então, por exemplo, sempre que você for fazer um dimensionamento, sempre verifique o banzo. Um outro detalhe muito importante mesmo, também, não é somente aumentar o banzo, aumentar o perfil padrão daquela longarina, por exemplo, daquele banzo. Vamos supor que a gente está trabalhando com um perfil de 75 enrijecido. Se a gente for aumentar isso, automaticamente você vai ter uma deformação maior. Então também, quando você aumenta o banzo, você também tem que aumentar a seção do perfil. Você tem que mudar para um perfil maior. É sempre importantíssimo escolher um perfil enrijecido. O centro de gravidade é melhor, a resistência é muito maior. Este módulo aqui da Ryzen, ele faltam algumas informações que ele apenas indica o balanço mínimo ou o balanço máximo, não dá para entender. Então, o que acontece? Aqui, esse módulo ele tem 2,38 e ele indica apenas que o vão central máximo é 1,40 m. Então, entre aspas, se a gente for analisar, você só pode colocar o trilho ali, certo? Não tem este ajuste. Então, eu acredito que aí precisa ser feita uma análise com o fabricante em si para que ele te passe qual que é o balanço mínimo e qual o balanço máximo. Só para trazer um resumo para vocês, de um modo geral, né? Cada fabricante ele especifica no datasheet qual que é a distância, qual que é o balanço máximo, o balanço mínimo. E é importante que você sempre escolha uma estrutura correta para que você não tenha nenhum problema futuro, certo? Existe sempre aquela definição, né? A diferença entre preocupação e problema. O problema você já tem. A preocupação é quando você corre atrás para evitar um problema, vamos assim dizer. Então, isso aqui é uma preocupação que nós, fabricantes de estrutura, temos. Eu vejo que outros fabricantes de estrutura também têm falado muito sobre isso. E é muito importante para que, em um possível, vamos assim dizer, que não aconteça, né? Mas em um possível sinistro futuro, vocês não venham a ter o prejuízo de não conseguir a garantia do módulo ou até o transtorno com o próprio cliente. Né? Imagina você ter que trocar uma estrutura ou trocar os módulos, ou pode ser que, por exemplo, a seguradora não troque porque foi instalado errado. Então, assim, são várias situações que é importantíssimo vocês terem isso quando for escolher a estrutura para o seu projeto. Nós, da Estúdio Solar, nós fornecemos sempre, nós temos estruturas que são específicas para a distribuidora e nós temos as estruturas que elas são feitas através do layout. Então, de acordo com cada layout, nós conseguimos fazer o dimensionamento da estrutura. Nós temos vários modelos, já vou explicar para vocês de alguns modelos. E sempre em cada projeto fotovoltaico, por exemplo, estrutura de solo, nós fornecemos o datasheet, o manual de montagem e também o projeto executivo de cada instalação. Então, por exemplo, você tem um layout lá, você vai fazer uma usina de 5 megas e você vai fazer mesas de 36 módulos, ou às vezes o terreno precisa que você faça mesas de diferentes tamanhos. A gente consegue adequar de acordo com cada instalação e também, além do datasheet e do manual de montagem, vai acompanhar para vocês o projeto executivo detalhado. Em relação à liga de alumínio, nós trabalhamos com a liga de aço A36, a STM A36,
E também utilizamos a liga Z300. É nome comercial, porém o gráfico, escoamento, resistência mecânica é a mesma dessas duas ligas. Tomar muito cuidado em comprar estrutura com aço Z275. Muito cuidado mesmo. E também comprar de fabricantes que especificam isso em datasheet. Porque é uma segurança de vocês, é extremamente importante. Galvanização a fogo, claro, né? Tem que ter a resistência, você tem que fazer a manutenção correta também. Então, para você conseguir ter uma alta durabilidade, ter uma estrutura de qualidade, uma liga de aço específica com excelente qualidade e também com a proteção contra a oxidação. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a linha Forte da Estúdio Solar. Esta estrutura é o nosso carro-chefe, porque nós trabalhamos com pilares de 127, então são 5 polegadas, a maior parte dos fabricantes trabalha com pilares de 100, então esse pilar a gente trabalha com 127 por 50 e ele tem 2,50 de altura. Então automaticamente para aumentar a ancoragem no solo, ali dentro da viga de concreto, você consegue que tenha uma melhor resistência estrutural. Então o pilar ele é de 5 polegadas, 127 por 50, 2,50 de altura. E a longarina, que é o grande detalhe. Nós trabalhamos com a longarina de 100 por 40, então é uma viga bem robusta. E nós temos a opção com 3,50 e 4 metros. Hoje a maior parte dos nossos projetos, vamos colocar aqui 90%, são utilizados longarinas de 4 metros. Porque de acordo, você consegue ter uma melhor regulagem, o dimensionamento fica mais interessante. Um detalhe muito importante, nós trabalhamos com a estrutura 100% em aço. Justamente pela resistência estrutural, é uma opção que a Estúdio Solar trabalha, a forma de instalar é uma forma prática, bem simples mesmo de instalar, é como se fosse um Lego, né? A instalação ela não pode ser difícil, você não pode ter que ficar fazendo ajuste, ficar fazendo alteração. Você tem que pegar algo pronto e instalar. Nós temos também a linha Robust, que ela é um pouquinho diferente da linha Forte. O que vai alterar? Nós vimos alguns módulos aqui que necessitam de ter o apoio central também, um perfil extra. Então a linha Robust ela tem a mesma longarina da linha Forte, o pilar ele é um pouquinho maior, tá? Ele vai ser com 150, então é 6 polegadas, o próprio nome dela diz, né? Robust. E ela tem 6 perfis, ou seja, ali 3 perfis em cada módulo. Então, caso você precise ter uma segurança um pouco maior, o fabricante especifica que tenha que colocar 6 perfis ou 3 por módulo, também nós temos a estrutura linha Robust, que consegue permitir vocês fazerem esse tipo de instalação. Vou passar um pouquinho para vocês aqui sobre o suporte U, o detalhamento deste U. A gente chama de U assim porque é mais fácil de entender, certo? Mas é o formato de fixar a terça metálica na longarina, ou no banzo, né, vamos assim dizer, ou também na tesoura, cada um entende de uma maneira, né? Nós não fazemos furos pré-determinados na longarina, justamente por causa do que nós estávamos falando. Cada fabricante de módulo, ele especifica um local onde você tem que colocar o perfil. Se a estrutura não permite você fazer essa regulagem, ou se você for fazer, você vai ter que furar, colocar um suporte em outro lugar, automaticamente você vai perder a galvanização, certo? Então, a nossa estrutura, você não precisa, não vem furos pré-determinados. Apenas você precisa fazer a regulagem e antes de fazer a instalação e verificar nos pontos corretos, você faz o aperto desse suporte e você consegue fazer a instalação 100% da usina. Eu vou deixar aqui para vocês o meu telefone. Nós também estamos aqui com a Tatiane e com a Andresa, que são nossas consultoras. Nós estamos aqui também para tirar as dúvidas de vocês. Para nós sempre é uma honra participar e conversar com cada um de vocês. Estar aqui nesse estado maravilhoso. Ainda tenho que provar aquela verdadeira moqueca, né? Capixaba. E vamos conversando. Vou estar lá fora também. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E a Estúdio Solar também está aí para fazer essa parceria com cada um de vocês, com os distribuidores, com os integradores. Além das estruturas que eu apresentei para vocês, que são as de solo, nós também fabricamos as estruturas de telhado, que é um portfólio muito completo. Então podem me chamar no WhatsApp, entre em contato ali pelo nosso telefone, com os nossos vendedores. Acredito que muitos de vocês já têm contato com os nossos vendedores. Estamos à disposição para fazer essa parceria e fazer um 2023 com muito sucesso. Valeu, pessoal!